Voltei. Boa noite a quem está chegando. Vamos chegando aqui na nossa atividade de hoje, recebendo as pessoas. Quem for chegando, por favor, se manifesta aqui. Boa noite, Renato. Bem-vinda, bem-vindo. Boa noite, Pamela. Alguém me dá sinal se vocês estão me escutando? Ah, tá. Giliar está escutando. Boa noite, Adinalzi. Que prazer enorme ter você de novo. Boa noite, Samuel. Obrigada pela presença. Pessoal, assim como da outra vez, a gente vai esperar 5 minutinhos para que as pessoas vão chegando, se acomodando aí nas suas casas ou nos lugares onde estão para poder assistir esse módulo 2 da nossa oficina de formação. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. Nesse dia quente, pelo menos no Rio de Janeiro, Niterói, onde eu estou, muito quente. Boa noite, Poliana, bem-vinda. Boa noite, Gabriela. Nossa, quanta gente chegando, que maravilha. Vamos lá, só mais 2 minutinhos, para a gente também não atrasar, né? Para poder respeitar as pessoas também que chegaram mais cedo, chegaram na hora, né? Então, mais 2 minutinhos para ver quem chega junto a gente nessa oficina de formação, que vai ser muito especial hoje, assim como foi a primeira. 2 oficinas muito especiais para a gente falar dessa importante iniciativa que é o Habitar a História, na edição de Santa Cruz. Vamos lá ver quem está chegando. Ana Flávia, boa noite, bem-vinda. Quem mais vai chegando? Agora só mais um minutinho para a gente poder abrir os trabalhos. Vamos lá, quem mais vai chegando? Deixa eu ver se eu abro aqui o meu chat para ver quem está. Isso aí. Vamos lá ver se mais alguém chega até 19h05. E aí a gente começa. E deu 19h05. Vamos começar. Então, boa noite novamente a todos, todas e todes aqui presentes. É um enorme prazer receber vocês de novo. Meu nome é Tatiana Richard. Antes de tudo, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, cabelo loiro, estatura média, mas hoje eu estou sentada. Acabei de fazer 45 anos. Na última oficina eu estava para fazer 45 anos. Tenho 45 anos. Estou sentada com um fundo claro, com quadros, com fotografias e alguns elementos de decoração.
Eu queria dar boas-vindas a todos vocês. Essa é a oficina número 2 e a última, infelizmente, do nosso programa de formação do Habitar a História na edição de Santa Cruz. Obrigada, Renata. Adoro receber parabéns. Boa noite, Luísa. Bem-vinda, Luísa Carolina. Então, é a nossa segunda oficina de formação do projeto Habitar a História Santa Cruz. O projeto Habitar a História é uma ação que tem como objetivo não apenas olhar para os eventos passados, porque a gente faz uma pesquisa histórica e contou nesse projeto com o apoio do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, e trabalhou a partir do riquíssimo acervo dessa organização que fez 40 anos em 2023, mas também entender como a história pode moldar futuros. Esse projeto é realizado pela Rizoma Cultura, que sou eu, Aninha, que está aí nos bastidores, organizando tudo para a gente funcionar hoje, pelo IED, que é o Instituto Europeu de Design, e conta com a parceria em Santa Cruz, do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, que eu mencionei aqui para vocês, e do Timeline-FI, que hoje vocês vão ter a presença dessa importante figura que é o Rogério Almeida, CEO do Timeline-FI, fazendo a oficina para vocês, e tem o patrocínio da Ternium, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, nossa famosa, importantíssima Lei Rouanet, que faz com que a gente tenha projetos tão significativos no campo da cultura ao redor de todo o Brasil. Bom, no Habitar a História, vou falar um pouquinho para vocês. A nossa abordagem busca contar a história através de diversas narrativas. Quem participou da primeira oficina, e aí seria legal o pessoal comentar se teve na primeira oficina, aqui nos comentários, quem participou da primeira oficina, conhecer um pouco das camadas sobre as quais a gente organiza a história e a memória local de Santa Cruz, que são 4 camadas mais uma de sustentação, conhecer um pouco sobre abordagens educativas, que a gente vai fazer através da linha do tempo, e um pouco da trajetória do Habitar a História. Para a gente não gastar muito nosso tempo, eu não vou falar muito mais sobre isso, é legal a gente retomar lá o vídeo que está disponível de forma acessível e gratuita para todos, e conhecer um pouco mais do projeto, para além do que eu estou contando aqui. Então, para começar, antes da gente apresentar as pessoas que vão estar acompanhando a gente aqui, eu queria passar um vídeo, esse sim, que fala resumidamente sobre o projeto, para vocês conhecerem um pouquinho mais. E aí a gente volta para dar início à nossa conversa. Então, Aninha, por favor, vamos passar o vídeo? Qual é a melhor maneira de compreender o passado e aprender com ele? A história nos ajuda a entender como vivemos hoje e nos guia para o amanhã. Ela nos explica muito, mas como nos é contada? Qual é a relevância da nossa história e a memória local? O que conhecemos dos acontecimentos passados e o que não conhecemos daquilo que está à nossa volta? Como patrimônio, a arte e as expressões culturais podem ser pontos de conexão entre os eventos históricos e sociais do nosso território. Quais foram os personagens dessas histórias e quais são aqueles que fizeram história, mas ainda não foram contados? Como podemos nos apropriar dos acontecimentos passados para fazermos as melhores escolhas que influenciarão o futuro do lugar que vivemos? Habitar a História é uma iniciativa que busca promover o reconhecimento da história e da memória local como recursos fundamentais para enfrentar os desafios contemporâneos. E te convida para fazer uma viagem a Santa Cruz. Uma história agora contada através de seus movimentos sociais, festejos e culturas populares, da natureza e ambiente e do espaço vivido do bairro. Conhecer o seu rico patrimônio cultural material e imaterial. Conhecer inúmeras instituições, pessoas e coletivos atuantes no território. A linha do tempo te convida a viajar, olhar para trás, anos atrás e voltar novamente para ontem. Queremos que você destaque o que é relevante para você no agora. Descubra novas e novas conexões e compartilhe conhecimento. Navegue nos acontecimentos e perceba que os eventos do tempo não são isolados.
mas sim estão todos interconectados, se apropriando, habitando a história do seu lugar para projetar futuros. Bom, esse foi um pouquinho do Habitar a História antes da gente começar. Então, agora para o módulo 2 da oficina, que é importante a gente dizer que foi precedida por uma oficina que falava sobre novos olhares sobre Santa Cruz e estratégias pedagógicas. Hoje a gente tem uma oficina que fala sobre a usabilidade da plataforma. Mas vai ser mais que isso, a gente vai contar um pouco sobre como é a construção do tempo com o Rogério Almeida. Essa live ou essa oficina online, ela tem como integrantes aqui, eu queria mencionar e agradecer, o Rogério Almeida do Timeline Fi, o Bruno Almeida do NOP e também os representantes da Inclua, que foram grandes parceiros na construção das ações de acessibilidade do projeto e que estão nos acompanhando, o Giliar e a Hanna, que daqui a pouquinho vocês vão ver. Então, antes da gente chamar o Rogério, eu sei que a gente está cheio de antes hoje, mas eu vou chamar o Bruno Almeida, que é o coordenador geral do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, para falar um pouquinho, um minutinho, do que foi a oficina no módulo 1, para resgatar um pouco dessa construção desses módulos, 2 módulos que se costuram, para a gente falar sobre abordagens educativas no campo formativo, utilizando o recurso da linha do tempo, que é a ferramenta que conclui as ações de pesquisa do Habitar a História e se consolida nesse produto acessível, gratuito e com uma força e com uma capacidade linda de mostrar a história de Santa Cruz no contexto histórico, mas também no contexto do presente desse território riquíssimo em patrimônio e riquíssimo nas expressões culturais e sociais. Então, queria trazer aqui o Bruno Almeida para falar um minutinho para a gente antes da gente chamar o Rogério. Olá, Bem-vindo, Bruno. Boa noite. boa noite. Que desafio, um minutinho, mas Um minutinho. eu vou ser conciso. Então, na verdade, já começar a agradecer, né, a participação de todos aí, os professores e educadores, nesse segundo módulo da oficina. A ideia é para que a gente aproveitar bastante aí essa oficina com o Rogério, para a gente... eu brinco muito, né, que professor, equipamento eletrônico e qualquer coisa muito moderna, a gente dá umas bugadas. E a ideia é essa, né? A gente aproveitar esse segundo módulo, né? E avançar também nas propostas de atividades utilizando a plataforma, né? Então, é um convite, né? Mas é um convite para a gente aprender com o Rogério essa parte do manuseio e também da questão da produção da linha do tempo através da plataforma do Timeline Fi, né? Para mim é uma grande novidade também. Eu acho que para os alunos também, a gente já conversou bastante na primeira oficina, né, sobre formas pedagógicas de estar utilizando a plataforma. Então, a ideia é esmiuçar isso agora, né, com o Rogério também, e a gente colocar já no chat aí as dúvidas que a gente vai tendo também com relação ao uso da plataforma. Obrigado. Consegui falar em um minuto? Acho que sim. Acho que sim. Foi ótimo. Muito Valeu. obrigada, Bruno. Obrigada pela sua participação. Novamente agradecendo ao NOP pela oportunidade de trabalhar com essa instituição tão relevante, por poder trabalhar com esse acervo que é tão relevante também, para a gente poder trabalhar o fortalecimento institucional dessa instituição e colaborar para a arte, cultura e memória de Santa Cruz. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento. Antes da gente chamar o Rogério, eu vou contar um pouquinho dessa linha do tempo. Essa linha do tempo sobre a qual ele vai falar e que é, na verdade, a conclusão dos nossos esforços de pesquisa, de construção sobre narrativas diferentes sobre Santa Cruz. Ela traz 4 camadas e uma camada de suporte para contar a história de outras formas, né, que não é uma história linear. A gente tem ali 171 textos produzidos por pesquisadores, por 4 pesquisadores, mais a colaboração
do Bruno Almeida na coordenação de pesquisa. A gente tem 409 imagens, entre imagens do acervo do NOP, que a gente digitalizou, né, fortalecendo também o acervo dessa organização, imagens que foram produzidas para a linha do tempo, e imagens que a gente conta de referências, por exemplo, como fotos de domínio público, e muitos vídeos e links externos que nos ajudam a ampliar o nosso relacionamento com esse conteúdo que está ali exposto de forma tão expressiva. Então, agora, vamos lá, eu queria chamar aqui para participação o Rogério Almeida, vou botar ele na tela para eu falar um pouquinho dele. Dar as boas-vindas para o Rogério, uma boa noite para o Rogério, que não está aqui no Brasil, depois ele fala para vocês. Então, ele está aqui dedicado nessa noite a contar sobre a história e memória de Santa Cruz, mas pelo uso da linha do tempo, mas aqui de outro, um pouquinho longe que o Rogério está. Então, Rogério Almeida é mestre em Física pela Unicamp. Após mais de 15 anos em funções executivas em empresas de médio porte, em 2013, para nossa sorte, ele resolveu atuar em startups, quando desenvolveu também a plataforma Timeline5, da qual é CEO. Nessa esteira, ele desenvolveu projetos culturais na interface entre arte, cultura, memória, trabalhando também para as instituições de museus, né, instituições de museus, grupos teatrais, centros de interpretação, galerias e outros, não só em Portugal, onde ele está. Boa noite. Aí, Rogério, boa noite para você. Mas no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, São Paulo, é um grande parceiro e a gente vai alcançar outros lugares também. A gente está trabalhando para isso, para fortalecer a história e memória das instituições e das localidades. E aí eu destaco também uma última formação que o Rogério fez pela Universidade Nova, em Lisboa. Ele é mestre em liderança e ele fez um trabalho sobre fatores críticos de sucesso para startups de educação. Eu mudei um pouquinho o que eu disse para ele que eu ia falar, porque eu queria destacar esse ponto, porque apesar do nome Startup, Líder, é um projeto que eu tive a oportunidade de ler, o Rogério me deu essa oportunidade, e ele fala brilhantemente sobre os desafios de construir de forma muito sensível ações que falam sobre história e memória, ainda que no campo da educação, ainda no campo da startup relacionada à tecnologia, que podem ter leituras antagônicas, mas que podem caminhar brilhantemente juntos. Então, eu queria destacar isso, porque realmente foi muito importante e bacana ter lido o trabalho dele e acompanhar a trajetória e a dedicação do Rogério nesse campo. Então, bem-vindo, Rogério. Agora o palco é seu. Me despeço por enquanto. Eu vou fazer a gestão das perguntas, aí, de novo, como a gente trabalhou da outra forma. A gente vai ter uma apresentação do Rogério, vocês vão colocar as suas perguntas no chat, eu vou fazer depois o agrupamento dessas perguntas, então, por favor, se manifestem, perguntem, celebrem, porque eu vou estar aqui trabalhando para depois reportar isso ao Rogério, para no fim da apresentação a gente fazer uma conversa e trazer essas perguntas para o Rogério nos ajudar a saber mais, compreender mais, e inclusive saber se vocês gostaram ou não gostaram das suas manifestações a respeito do nosso trabalho na linha do tempo. Então, o palco é seu. Muito obrigada mais uma vez e vamos lá à sua apresentação. Obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui e falar com vocês, para vocês. E seguindo o exemplo da Tatiana, eu vou só me descrever. Então, eu sou um homem, tenho óculos, tenho cabelo comprido, estou com uma blusa preta, estou sentado, tenho 54 anos. Agradeço a oportunidade de falar para vocês e quero também agradecer a Tatiana, a Rizoma, pelo convite para participar deste trabalho, parabenizar a Tatiana, o Bruno, o NOP, o IED e toda a equipe pelo maravilhoso trabalho que foi feito. Eu, infelizmente, só fui a Santa Cruz uma vez, só visitei o NOP uma vez,
né, por estar aqui em Portugal, como disse a Tatiana, mas é sempre uma alegria participar de um projeto interessante, com uma equipe talentosa, como foi nesse projeto. Então, é uma alegria estar aqui. Bem, para começar minha apresentação, o primeiro desafio é saber se eu vou conseguir passar os slides adequadamente. Então, vamos ver se eu não conseguir, a Ana me ajuda. Será que passou o slide? Acho que sim, agora sim. Então, o que hoje eu vou contar para vocês sobre as linhas do tempo e vou falar um pouco sobre o que veio antes das linhas do tempo digitais, né? O Timelinify é uma ferramenta de organização e de apresentação de informação através de linhas do tempo digitais. Eu vou contar um pouco também das motivações para o desenvolvimento de uma ferramenta para apresentar essas linhas do tempo digitais e as características que o Timelinify tem, como que o Timelinify funciona. E em seguida eu vou navegar na linha do tempo do Habitar a História Santa Cruz para que possamos ver a linha juntos e a Tatiana depois vai organizar a parte de perguntas e respostas. Então, vamos tentar passar o slide novamente. Ana, você me ajuda? Obrigado. Então, a primeira coisa, antes de começar, eu queria convidar vocês a pensar um pouco sobre o tempo, né? O que é o tempo? Dizem que o tempo é dinheiro, que o tempo é relativo, que o tempo é o melhor conselheiro, o tempo é a quarta dimensão, e que se você ama a vida, não desperdice o tempo, porque é desse material que a vida é feita. O tempo não é fácil de explicar, depois faça o exercício e tente explicar o tempo, e como já disse aí, é super fácil de você desperdiçar. O tempo tem esse grande impacto na vida de todos, mas onde é que ele está? Né? E o tempo, acho que ainda hoje, continua como uma área de pesquisa, com várias pessoas tentando entender e tentar descrever as características que o tempo tem. E passando mais um slide, e se eu quisesse desenhar o tempo? Como é que eu posso representar o tempo ou a passagem do tempo graficamente? Acho que todos podemos concordar que as representações gráficas são uma das nossas grandes invenções para ajudar na compreensão, na análise, na organização de informações. Representações gráficas são, por exemplo, a palavra escrita, os números, as pinturas, mas como é que eu represento o tempo? As pessoas têm pensado esse problema há alguns séculos e eu vou mostrar para vocês algumas das soluções que eles encontraram. Um slide, por favor, Ana. Essa linha que aí está são das Crônicas do Eusébio, né? Então é um documento do século IV, um manuscrito, e ele é uma tabela com 2 colunas e datas, e os acontecimentos, e onde está descrito os acontecimentos do mundo, que vão desde Abraão até o imperador Constantino, com informações do tipo quais são os vencedores das corridas das Olimpíadas do ano 776 a.C. até o ano 217 depois de Cristo. E esse tipo de representação em tabela é uma das primeiras formas de representação dos eventos no tempo, de tentar desenhar o tempo que nós temos. Outro slide, por favor. E esse aí eu só chegar mais perto para a gente conseguir ver, né, para ver numa coluna com a data e a outra coluna descrevendo o que é que tinha, o que aconteceu. Se a gente avançar no tempo, e no próximo slide,
No século XII, existe, por exemplo, essa genealogia de Cristo, do Pedro de Poitiers, que era o chanceler da Universidade de Paris, né, onde, se a gente passar para o próximo slide, a gente já vê outros elementos que são utilizados para tentar desenhar o tempo. Então, ele está contando de Noé, aí no caso, e eu tenho mais um círculo, uma bola, e tenho linhas ligando uma bola com a outra. Então, eu já tenho outros elementos gráficos para tentar ilustrar a passagem do tempo e a sua continuidade. Né? Isso. No próximo slide, a gente já tem, com o surgimento da imprensa, as soluções manuscritas que ficam mais sofisticadas e são transportadas para essa nova tecnologia. Surgiu a imprensa, então nós vamos se apropriar dela. E a imagem desse texto, que é Teatro Cronológico, foi publicado em 1687, e onde, no próximo slide, a gente vê, tem de novo uma tabela, agora no formato impresso, com as datas e os acontecimentos. Mas a gente não tem só este tipo de utilização, né? Ou seja, não é só representação através de tabela, tem outros formatos mais sofisticados, e no próximo slide tem o Johannes Kepler, o astrônomo, o famoso astrônomo, que escreveu quase a mesma quantidade a respeito de cronologia do que escreveu sobre os planetas. Ele trabalhou muitos anos com cronologia. E ele é um dos que usa essas representações muito mais complexas para tentar indicar a passagem do tempo, como, por exemplo, nesse coreto. Nesse slide, né, a gente já vê mais perto do coreto, e tem as diversas colunas do coreto, cada uma feita de um material para ele tentar indicar essa passagem do tempo. No fundo, tem uma que parece uma árvore de madeira, ainda parece parte dos galhos, tem uma que parece que é de pedra, uma em cima da outra, depois tem uma de tijolos, e as mais atuais, com Copérnico, com Tycho Brahe, são essas que estão em mármore, parece polido e bem acabado. Então, ele está usando essa representação para dizer da passagem dos séculos. Né? No próximo slide, tem uma imagem que eu acho impressionante, que eram essas figuras, usavam dragões, usavam ursos, usavam pássaros, neste caso aqui, para representar o 4º milênio antes de Cristo. Isso aqui foi publicado em 1672. E para cada parte do animal, no caso do dragão, ele está querendo contar uma história com essa representação mnemônica, para ajudar que as pessoas lembrassem o que tinha acontecido no milênio e como é que os eventos do milênio tinham transcorrido. E no próximo slide, né, acontece um fato muito relevante, né, e entra em cena esse Joseph Priestley, que é um personagem muito importante para a história das linhas do tempo, e que, a partir deste momento, a representação do tempo, né, que utilizamos até hoje, é amplamente influenciada pelo que ele desenvolveu. Então, isso aí ele chamou, né, dessa carta biográfica, e ele tem aí 2.000 nomes nessa carta, tem 2.000 nomes, onde ele coloca o nome da pessoa e a data de nascimento e de morte dele. No próximo slide a gente tem um fragmento, só para a gente poder entender. Então ele colocava só isso, o nome, uma linha, e da data no momento que ele tinha nascido até a morte, e as datas estão lá em cima. Então ela é muito minimalista,
mas todo mundo que já viu uma linha do tempo, e acho que todo mundo viu, teve essa na escola, em algum lugar, e a representação mais usual de linhas do tempo hoje são exatamente essa, de você ter uma linha, uma data e uma informação. O Priestley, ele era um teólogo e era um pesquisador que, entre outras coisas, pesquisava o ar, né? Então ele estava disputando com Lavoisier tentar entender o que era o ar, qual era a composição do ar, e tem esse debate de quem é que descobriu o oxigênio, se foi o Priestley ou se foi o Lavoisier. Então, entre outras coisas, ele estava fazendo essa publicação. Essa carta foi um enorme sucesso, né? Então, como já disse, tem um enorme impacto na apresentação da linha do tempo, e ele influencia muito do que vai acontecer depois dele. No próximo slide, a gente tem o primeiro gráfico, né? Então, do mesmo jeito que tem uma certidão de nascimento para as linhas do tempo, tem essa certidão de nascimento para o gráfico. Então, dizem que esse primeiro gráfico foi apresentado em 1786 pelo William Playfair, e o próprio autor desse gráfico, né, que aí está dizendo, no caso, o gráfico é sobre o débito nacional, a dívida nacional da Inglaterra. Ele diz que ele foi muito influenciado pela representação do tempo que o Priestley havia feito, né, no caso, 20 anos antes, através das linhas do tempo. Durante o século XIX, o século XX, e continua a haver soluções e representações do tempo através de linhas do tempo, como no próximo slide, que é do Sebastian Adams, né, que já está com a mesma ideia de ter a linha, que ele já está colocando os países, está contando os reis que aconteceram, mas está usando o formato horizontal, com as datas embaixo, né? Vamos vendo aí o ano 1100, o ano 1200, as datas embaixo, ele está contando a história, né, dessa forma linear. Ou, no próximo slide, um exemplo de 1931, que era o Istomap, né? Todos são, acho que no próximo slide a gente tem uma mais perto, né? E todos esses são tentativas de deixar a história mais acessível e mais atrativa, para o que eles diziam, né? Tanto para o leitor casual como para o estudante de história. E eles anunciavam também quem é que iria tentar estudar geografia sem um mapa. Da mesma forma que não imaginavam se estudar geografia sem um mapa, não imaginavam estudar história sem um mapa, sem essa representação da história, auxiliado por essa ferramenta que é a linha do tempo. As pessoas têm trabalhado e desenvolvido formas de apresentar os eventos no tempo há tantos séculos por conta da relevância do tempo no nosso entendimento dos acontecimentos, e vão continuar a fazê-lo, né? O tempo é um dos grandes indexadores de eventos. Tudo acontece em algum lugar, com alguém, em algum momento no tempo, como isso que nós estamos fazendo agora, e nada vai mudar, né? Neste momento, nós estamos aqui. É isso que aconteceu nesse momento conosco. Mas mesmo com este exemplo do Istomap, que devia ter uns 2 metros de comprimento, as limitações dos mapas de história em papel são muitas, né? Ele é difícil de carregar, ele é grande, é difícil de você dar profundidade às informações, dado a quantidade de informações que você quer utilizar, né? Com a disponibilidade de plataformas digitais agora, das tecnologias digitais que a gente utiliza sempre, né? A gente passa talvez a maior parte da nossa vida em frente de alguma tela, ou muita gente passa grande parte da sua vida em frente de alguma tela. Não é de se surpreender que as linhas do tempo migrem para esse espaço virtual.
as linhas do tempo digitais têm uma flexibilidade, uma possibilidade de interação, uma capacidade de apresentar conteúdo que não é comparável com as linhas do tempo em papel, né? Por conta dessas novas possibilidades que acredito que as linhas do tempo vão se tornar ainda mais presentes, poderosas para apoiar o entendimento, a análise de informações e provocar a curiosidade de todos nós. Quando as pessoas pensam em linha do tempo, acho que elas ainda têm a expectativa de ser uma linha com geralmente pouco conteúdo, indicando os principais eventos que aconteceram naquele período de tempo. Que é uma ferramenta muito relevante da sua capacidade de síntese das informações e de apresentar de uma forma concisa, mas o perigo dessa capacidade de síntese, de ser tão concisa, é dela ser reducionista e apresentar talvez menos informações do que é necessário para você ter uma análise em profundidade daquilo que você deseja estudar. Então, a nossa abordagem da linha do tempo é de possibilitar o aprofundamento do conhecimento, possibilitar múltiplas narrativas, apresentar diferentes perspectivas, possibilitar que você veja o macro, o que estava acontecendo num grande período, e também imaginar que você pode ir no detalhe e entender o que estava acontecendo num dia ou numa hora a respeito daquele assunto. Aí vamos passar para o próximo slide. Ana, por favor. E um pouco por que e para que uma linha do tempo, além disso que eu já comentei até agora. E acho que eu diria três principais aspectos. Um deles é de estimular o nosso pensamento crítico, o outro de ajudar a gente a saber mais do passado para entender o presente e, por fim, para ajudar a pensar e construir o futuro, né? O que é que eu estou querendo dizer quando ser uma ferramenta para estimular o nosso pensamento crítico, né? Nesse momento que a gente tem fake news, diferentes narrativas sobre um determinado evento e como pensar a respeito de um contexto, que por vezes a gente tem dificuldade de avaliar a veracidade das informações e identificar interpretações tendenciosas. Acho que você ter essa informação organizada no tempo, poder pensar a respeito dela, ajuda a você avaliar a fonte e a origem das informações, ajuda a estabelecer o contexto e as correlações, ajuda talvez a identificar padrões de desinformação que podem ser utilizados. E você ter essa informação organizada facilita com que você possa refletir a respeito dela e, de novo, estimular o nosso pensamento crítico, né? Quando digo que ajudar a saber do passado para entender o presente, é imaginar que a linha do tempo é um suporte, né? Da mesma forma que o papel é um suporte. Se eu quero fazer uma conta, né, se eu quero somar 47 mais 84 mais 115, é ótimo, mesmo que seja talvez simples fazer a conta, é ótimo ter um suporte para me ajudar, me apoiar. A soma não é complicada, mas a nossa capacidade de memorizar tem limites, né? O papel funciona como uma memória auxiliar para que eu possa ver os números, pensar nas relações e nas etapas que eu preciso fazer para completar a soma, né? Se eu quero projetar uma casa, é ótimo ter um suporte para dizer onde é que está a sala, onde está o quarto, onde a cozinha, o banheiro, né? Para entender o presente, é ótimo termos um suporte que permita que a gente visualize os vários acontecimentos e possa analisar uma quantidade grande de informações
uma quantidade superior à que a nossa memória é capaz de reter na cabeça simultaneamente. Né? E na hora que você tem essa informação disponível, né, para você saber mais do passado e entender o presente, acho que isso tudo ajuda para que a gente preserve a memória conjunta, né? E com isso a gente ajude a construir a nossa identidade individual e a nossa identidade coletiva, né? Da onde estamos e onde vivemos. E quando digo pensar e construir o futuro, eu acho que essa relação entre o passado e o futuro de novo, instigante, né? Todo o material que nós temos para trabalhar vem do passado, na forma de matéria, na forma de ideias, de conhecimento, de planos. Tudo que nós temos, né, vem do passado. Mas nós só podemos trabalhar para o futuro. Nós só podemos construir o que virá, né? Nesse momento mágico aí que é o presente. Né? E talvez a ação mais impactante do uso da linha do tempo seja construir o futuro, pensar como queremos que seja o futuro e o que podemos fazer para que esse futuro aconteça. Né? Então, por que uma linha do tempo digital, né? Tentando resumir várias coisas, acho que a motivação é desenvolver uma ferramenta que permita a gente analisar, refletir sobre os eventos ao longo do tempo, para estimular o nosso pensamento crítico, facilitar a compreensão do presente e auxiliar na construção do futuro. Acho que o próximo slide. E aí vou tentar migrar aqui para mostrar um pouco o Timelinify, né, como que é a nossa proposta de uma plataforma que ajude nas tarefas que descrevi, né, e as características que ela tem para atingir este objetivo. E acho que eu preciso só fazer um alerta aqui que o Timelinify ainda é um projeto em desenvolvimento. Nós já temos muita coisa construída, mas desejamos fazer muito mais. Né? O que precisamos é de recursos e projetos interessantes, como o Habitar a História Santa Cruz, para termos a possibilidade de continuar o desenvolvimento da ferramenta. Então, acho que está tudo funcionando. Eu vou começar. Então, essa aqui né, para quem ainda não tinha tido a oportunidade de ver, esta é a linha do tempo do Habitar a História Santa Cruz, e eu vou começar até um pouco antes, que se você entrar nesse URL que aqui está, ela vai aparecer inicialmente assim, com essa informação que está aqui nesse fundo azul, né, que a gente chama de capa, né? Então, acho que o que eu vou contar aqui um pouco, até antes de navegar um pouco pela ferramenta, é apresentar alguns dos elementos que a linha do tempo tem, e um pouco da nomenclatura que a gente utiliza, só para ficar mais claro da compreensão. Então, a gente chama isso de capa, e o objetivo da capa é apresentar o projeto, explicar os objetivos, apresentar a ficha técnica. Então, que a gente pode, nessa barra de rolagem, a gente pode ter essas diversas informações. A gente ainda tem aqui ao lado uma pequena galeria de imagens, para apresentar algumas das imagens relacionadas ao projeto. Aqui eu consigo fechar a galeria, aqui eu consigo fechar a capa, que vai estar sempre acessível por essa aba aqui azul. Né? Na linha do tempo, né, a gente tem aqui na parte de cima as datas. Então aqui a gente está vendo no caso do ano 1450 até o ano 2100,
e era o que eu estava dizendo, se a gente usar a rodinha do mouse, eu posso aumentar, né? Estou vendo até mais, agora estou vendo 1000 anos ao mesmo tempo, mas eu posso ir na outra direção, e agora estou vendo 200 anos, e se eu continuar, eu posso chegar ao dia janeiro de 1707, e posso ver que está dizendo aqui que foi em 1º de fevereiro de 1707, e se eu continuar, posso ver até a hora. Então eu posso, caso eu tenha essa informação, eu posso colocar a hora que uma determinada acontecimento se deu. Tá? Tudo que a gente está vendo, né, é a linha do tempo em si. E tem uma nomenclatura, uma confusão de nomenclatura, né, porque cada uma destas linhas talvez seja a representação mais tradicional de uma linha do tempo, e aqui eu estou vendo, nesse momento aqui, eu estou vendo 4 linhas do tempo simultaneamente. E, num determinado momento, a gente até pensou, puxa, vamos criar um novo nome, vamos chamar esse conjunto de linhas do tempo, vamos chamar de espaço do tempo, ou área do tempo, quando a gente tem esse conjunto. Mas depois a gente achou que isso ia causar mais confusão até explicar a ideia, e a gente continuou chamando esse conjunto, tanto o conjunto de linhas do tempo como linha do tempo, como cada uma delas. E quando a gente quer ser um pouco mais específico, a gente chama cada um destes, aqui o que está em azul, ou o que está em amarelo, ou o que está em vermelho, cada uma dessas linhas do tempo a gente chama de tópico. Ou seja, a gente usa a nomenclatura de linha do tempo uma vez às vezes para o conjunto de linhas do tempo que aqui está, às vezes para apenas uma delas, mas quando a gente quer ser muito específico, a gente chama de tópico cada uma dessas linhas que aqui estão em cores diferentes. Então, como eu já disse, se você usar a roda do mouse, você consegue tanto fazer o zoom in no tempo ou fazer o zoom out, e se você clicar na linha do tempo, você pode ir para o futuro ou voltar para o passado, e você consegue também ver as linhas do tempo que não estavam visíveis. Aqui na tela, nós estamos vendo 4 linhas do tempo. Se eu arrastar para cima, clicando, eu consigo ver a 5ª linha, que a Tatiana tinha dito que era complementar, que é do Brasil e do mundo. Dentro de cada linha individual, nós temos os eventos e os períodos. Os eventos, então, são as bolinhas, são esses acontecimentos que têm uma determinada data para acontecer, né? Aqui em maio de 1707. E o período é quando se eu tiver um evento que se estende no tempo. Ou seja, eu tenho durante 4 anos alguém foi prefeito, né? E eu quero identificar este período do tempo onde aconteceu esse mandato. Eu vou representar isso através de um período, e eu posso fazer isso destas 2 formas. Se eu clicar em uma bolinha, num período ou no evento, eu vou ter o conteúdo propriamente dito, né? E esse conteúdo pode ser imagens, texto, vídeos, links internos dentro da plataforma, links externos, podem ser áudios. A ideia é que você possa usar todo tipo de conteúdo. Você pode colocar um arquivo dentro do evento, que você possa utilizar essas diferentes todos os tipos de conteúdo dentro de cada um. E o que nós temos ainda conectando os diversos eventos são o que a gente chama de conexões, que são umas linhas pontilhadas relacionando alguns eventos. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui, para poder mostrar para vocês. Estou sem.
Não estou dando sorte. Daqui a pouco eu vou encontrar uma para poder mostrar para vocês, quando eu tenho uma linha pontilhada, conectando os dois eventos para que é a representação do link externo que eu tenho. Pronto, agora que apareceu, né? Essa aqui estava. Ele está aí com delay. Não sei porquê. Se aqui também apareceu uma outra que também está com delay, também não sei porquê. Quando eu clico, esse aqui então são os diversos os nomes, né? Então as linhas do tempo aqui são o espaço vivido, os movimentos sociais, os festejos e culturas e ambientes. Se eu clico no nome, eu consigo ajustar para ver todos os eventos desta linha em particular, desse tópico em particular. Então aqui eu estou vendo todos os eventos que acontecem entre 1550 e no ano 2000, e se eu clicar, por exemplo, no ambiente natureza, ela também vai ajustar todos os eventos que aconteceram entre 1881 e o ano 2030, porque aqui tem alguns eventos relacionados ao futuro. Se neste, ainda aqui do lado do nome, eu posso ocultar a linha, eu posso movimentar a linha para aqui para baixo, né? Então estou fazendo que ela ande para baixo, ou eu posso fazer com que ela vá para cima. Então essas são algumas das funcionalidades. Eu posso ainda adicionar uma outra linha do tempo que também esteja na plataforma, ou seja, aqui eu já tenho um conjunto, vou chamar de um conjunto de linhas do tempo, para eu poder relacionar, para que eu possa entender o contexto, para que eu possa entender a sequência de eventos que tem impacto no acontecimento e no presente, mas ainda posso, por exemplo, adicionar uma outra linha do tempo. Então, nós fizemos um trabalho com o Museu do Ipiranga, eu posso, por exemplo, adicionar a linha do Museu do Ipiranga, e aí, além da linha do Habitar a História que está aqui, eu tenho aqui embaixo a linha do Museu do Ipiranga. Ele está aqui a tela está deixando ela menos visível, mas aqui eu tenho a história do edifício, eu tenho duas obras em uma, ampliação e restauração que aconteceu, ou acervo em transformação, e eu posso, por exemplo, mudar aqui de posição das linhas. Se eu quero entender mais, por exemplo, os festejos, eu posso migrar essa linha para baixo, e ela vai estar aqui próxima, e eu posso ver eventos que estão relacionados nas duas linhas do tempo, por exemplo. Além disso, eu tenho aqui além de usar a rodinha do mouse, eu posso usar aqui esse botão de menos e de mais para fazer zoom in e zoom out na ferramenta. Eu tenho uma caixa de busca para, se eu procurar, por exemplo, aqui, vamos colocar pontes. Eu posso fazer a busca e ele vai deixar a ponte. Então vamos ver ponte. Procurei algo que não tinha. Ponte. Então vamos procurar outra coisa. Vamos procurar Santa Cruz. Então pronto. E aqui ficaram os eventos que têm esta palavra no título, e aqui estão os eventos que existem na linha do tempo relacionado a isso. Ainda só para mostrar um pouco mais da ferramenta. Neste, eu maximizo a tela, para utilizar a tela inteira apenas com a linha do tempo em si, sem aparecer as outras informações. E aqui eu tenho a opção de mostrar uma visão geral dos eventos que estão na plataforma, ou seja, se eu rolar para baixo, aqui tem uma lista de todos os eventos que estão na plataforma. Então tem as informações, aqui estão 170 eventos organizados
nos cinco tópicos que está lá, que ainda estão, e aqui estão descrevendo quais são os tópicos, e aqui tem uma relação de todos os tópicos em ordem cronológica, e eu tenho ainda a possibilidade de gerenciar alguns tópicos, ou seja, se eu não desejo se eu desejo ter menos informação, eu posso ter apenas 2 linhas, apresentar apenas 2 linhas do tempo, e se depois eu acho que não, eu preciso ver todas novamente, eu posso voltar aqui e mostrar todas as linhas do tempo. Isso para mostrar um pouco do funcionamento geral da ferramenta. Não sei se deixei de falar alguma coisa, mas depois Tatiana me ajuda no próximo momento para ver se há algo que eu deveria ter contado da plataforma que eu acabei não contando, mas acho que dentro desses aspectos, o que eu gostaria de destacar é essa possibilidade de ver ao mesmo tempo várias linhas do tempo e de apresentar essa conexão entre os eventos para, de fato, produzir o contexto, para possibilitar que se observe a sequência de eventos que impactam no presente, ou que impactaram no presente. O nosso objetivo é oferecer uma plataforma poderosa para visualizar e entender os eventos ao longo do tempo, para que você possa analisar as informações de uma forma envolvente e interativa. À medida que avançamos nesse mundo cada vez mais complexo, mais interconectado, a gente acredita que entender o passado para, de novo, pensar no presente e para ajudar a construir o futuro fica cada vez mais importante. E a gente espera que o Timelinify ofereça essa janela para você ver o passado, uma lente para você examinar o presente e tomar decisões para você poder construir o futuro. Então, acho que por encerrar essa parte, eu quero agradecer a atenção de vocês e vou devolver a palavra para a Tatiana. Obrigado aí. Obrigada, Rogério, pela sua apresentação, que é muito interessante, que a gente começa com a construção da ideia do Timelinify, a ideia das linhas do tempo, como é rico a gente saber e ter referências históricas sobre essas formas de você materializar no tempo, né, de você dar forma às questões do tempo que foram trazidas aí no contexto histórico. Eu penso que usar essas referências, quem esteve aqui presente, para abordagens educativas na escola é muito interessante, porque você pode, a partir dessas experiências que você mostrou, dessas ações que você mostrou, criar atividades, né? Qual é a forma de você representar o tempo? Qual é a forma de você representar a história que você vive? E mostrar essas referências, essas representações. E depois a gente vai, na sua apresentação, para a forma como a gente usa a linha do tempo. A gente vê ali que a gente tem muitas ferramentas para a gente usar a linha do tempo, muitas ferramentas que a gente pode para fazer leituras diferentes. Aos professores, educadores que estão aqui presentes, essa forma que o Rogério mostrou da gente ocultar uma linha, né, ou ocultar 2 linhas e poder trabalhar com uma linha específica também é interessante para você ir do todo para a parte ou da parte para o todo, né? É interessante pensar em como fazer essa leitura da linha do tempo. Eu acho, não sei se alguém... A gente teve alguns comentários aqui, o pessoal acho que está muito interessado na sua apresentação e não comentou muito, mas seria bacana se tivesse comentado, mas eu queria trazer algumas... O Adinalzir, ele pergunta se a linha do tempo já está no site do Adaptar a História.
A gente hoje em dia acessa a linha do tempo pelo site do Timelinify, www.timelinify.com. A gente tem um link, tem um QR Code também que a gente divulga lá no Instagram do Aptar a História. Mas a gente ainda não tem o site do Aptar a História, mas é um projeto futuro, já posso adiantar para vocês. Em breve a gente vai ter um site do Aptar a História. E aí vou contar por que também que a gente vai ter um site do Aptar a História, em resposta a Maria, que falou sobre Itaguaí, dizendo que pensou para o pessoal de educação lá construir uma linha do tempo. Então, depois eu vou jogar a bola de novo para o Rogério, mas o projeto Habitar a História, e para todos que estão presentes, inclusive Maria, é um projeto que a gente pensa e está trabalhando para realizar em várias localidades, né? O projeto Habitar a História, ele pensa em acúmulos de história, acúmulos de trajetórias. Então, a linha do tempo é o processo final dele, né? Porque é onde a gente consolida todo um processo que é um processo de investigação sobre determinado lugar. Muito na ideia que nos ajuda a trazer essa informação para o digital que o Timelinify propõe. Mas o Timelinify, o Habitar a História, ele realiza, dentro das ações dele, uma ação de formação com jovens locais para pensar futuros, em que a gente oferece uma oficina de design. A gente trabalha com uma instituição de pesquisa para poder fortalecer o campo da pesquisa e da memória local. E aí a gente, dentro dessas duas ações, conjuntamente, desenvolve os conteúdos para a linha do tempo. Por isso que as narrativas que a gente constrói dentro do Habitar a História não é apenas colocar aquela história que é contada nos livros dentro do conteúdo digital. É criar novas abordagens, novas temáticas que consideram a história e memória local dentro desse processo de contar a história de um lugar, as pessoas que fazem o lugar, né, como o patrimônio ele se transformou a partir da sua construção, patrimônio material, a partir da sua construção e com os seus usos, e hoje ele se faz representado no território. Então, a gente faz todo esse processo de construção para chegar num resultado como é a linha do tempo do Habitar a História. Obviamente que o Timelinify, ele propõe diversos usos, mas o Habitar a História, ele tem essa proposição, que é a proposição de trazer para o contexto da linha do tempo essa abordagem, que é a abordagem sobre o território, incluindo a memória local. Então, é um processo intenso, é um processo de descobertas e é um processo também de ressignificação da relação dessas pessoas com o lugar que elas vivem e da relação dos jovens com o lugar que eles vivem, para a gente pensar a história e memória como reconhecimento do presente e as capacidades de projetar futuros. O Rogério fala muito sobre isso, né? Sobre construir futuros a partir da abordagem, que é a abordagem histórica. Então, para assim, responder duas perguntas. Eu nem perguntei para você, respondi, porque isso faz parte aqui do Habitar a História. Seria bacana, Rogério, que você falasse mais um pouquinho sobre colocar linhas do tempo conjuntamente, para a gente falar um pouco desse acúmulo, das relações que se podem criar a partir do momento que você compara a linha do tempo. Estou falando isso também para falar que o Habitar a História ele vai ter esse acúmulo a partir do momento que a gente for realizando em outros lugares. Mas falar como pode ser visualizado isso, qual a comunicação que pode ter entre uma linha e outra. Tá. Deixa eu falar, mas não vou perder essa oportunidade, porque você tinha comentado com relação a esse... eu fico comentando o futuro, né? E eu reforçar essa ideia que eu acho que, obviamente, já é super válido, né, por si só, esse desejo de você saber do passado e saber, né, de onde veio, né, e por que o presente está desta forma, né? E acho que e os professores têm, como você já citou, uma forma dos professores utilizarem a linha do tempo, selecionando determinadas informações que eles querem
apresentar, e a gente tem muita vontade de desenvolver outras formas, como, por exemplo, como é que eles podem fazer jogos, dependendo da idade, né, dos alunos, como é que eles podem fazer jogos simples, né, colocar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, né? Ou você pode apresentar os eventos fora da linha do tempo e dizer, olha, né, tentar colocá-los em ordem, ou depois consultar a linha do tempo para ver se ele está em ordem. Acho que tem diversas formas de você poder utilizar. Mas acho que essa construção do futuro e de pensar o futuro da linha do tempo está relacionado com esse desejo de fazer com que a ferramenta seja uma ferramenta ativa do ponto de vista do aluno, né? Que, de novo, quando você está usando isso num ambiente, numa sala de aula, que ao invés do aluno ter apenas a posição passiva para receber o conteúdo, né, da mesma forma que receberia com um livro ou com alguma coisa, que de fato use como uma ferramenta interativa para que ele possa, de certa forma, personalizar o conteúdo que ele deseja ver, para que ele possa acrescentar informações que sejam relevantes para ele relacionado a um aspecto de Santa Cruz, ou da família que ele tem, ou da família dele, e para que ele possa ajudar a construir, né, porque foi construída uma determinada história, tem uma determinada data, e a história de Santa Cruz, obviamente, acontece a cada dia, está acontecendo a cada momento, e que todas as pessoas possam contribuir para contar essa história, para registrar essa história. E internamente a gente tem pensado muito a respeito disso. Quais são as formas simples que você tem de, não sei, fazer registro fotográfico de determinados locais que você pode colocar, de fazer censo de plantas que as pessoas veem quando fazem determinado trajeto, censo de animais silvestres que vão estar, registro da quantidade de carro, quanto tem posto de gasolina, bem, não sei, tem tantas informações que as pessoas podem colocar, né, um pouco de registrar essas informações, mas que depois você possa analisar, né? E acho que sim, né, pensando na questão desse acúmulo, né, que você chamou das linhas do tempo, como é que eu posso colocar? Acho que esse era um aspecto super relevante e sim, super importante da ferramenta que a gente propôs, da solução que a gente propôs, com essa ideia, né, de que, ou seja, você vai encontrar diversas linhas do tempo sobre os mais diversos assuntos, né, em livros, em alguns lugares. Agora, como é que eu possibilito que essas diversas linhas do tempo eu possa colocá-las uma ao lado da outra para que eu possa comparar essas informações? E, de novo, para que eu possa criar contexto, para que eu possa dar sentido, para que eu possa entender a sequência dos acontecimentos, a relação entre esses diversos acontecimentos, os impactos que um tem nos outros. Então, internamente, né, já tem, quando você pensa a linha, você já foi subdividido aqui, né, nesses 5 tópicos diferentes, para exatamente você tentar ter uma consistência interna dentro de cada tópico, dentro de cada linha, e você ter essa inter-relação e essa análise entre a influência das diversas. E quando você tem essa possibilidade de acrescentar uma outra linha do tempo, onde foi trabalhado em determinado momento, acho que as possibilidades se multiplicam, as possibilidades se expandem, fica enorme essa possibilidade de você dar sentido, de você entender as relações entre os diversos eventos que estão acontecendo no mundo.
quando fizermos as próximas linhas do tempo, né, dos próximos locais, que você possa entender o desenvolvimento de um local, o desenvolvimento do outro, que você possa pensar a respeito dos festejos e da cultura popular nesses diferentes locais, para que você possa pensar a respeito do ambiente, da natureza, nesses diversos locais, e você ter a possibilidade de fazer essas comparações, de novo, para criar contexto e dar sentido. Acho que é uma coisa muito importante e significativa para a ideia da ferramenta. Sempre muito bom te ouvir, né? Sempre muito bom. Acho que o pessoal também é muito importante a fala que você traz para a gente transportar isso para o campo que é o campo da educação. Então, você traz isso de uma forma muito sensível, muito contextualizada. Então, é muito interessante, né, entender quais são todas as nossas possibilidades de uso da plataforma, que não são só essas que a gente está contando aqui, mas a gente já está trazendo muitas que já podem amanhã, né? Amanhã é que dia? Amanhã é quarta-feira. Amanhã começarem a ser exploradas pelos professores para trabalhar a linha do tempo. Eu não sei se a gente consegue voltar à sua exibição, mas eu acho, viva a cultura popular na linha do tempo digital, viva a cultura popular, viva a cultura popular, viva as expressões culturais populares, viva o patrimônio material que está ali expresso, e a gente quer trazer muitos outros dos lugares que a gente passar, né? Viva as expressões artísticas, viva as pessoas que fazem esse lugar, que se manifestam através do tempo dos seus saberes, viva assim, Aldinalzir. Então, voltando aqui, porque a gente tem que celebrar, não podia deixar de celebrar junto com ele. Se você puder, não sei se você consegue transmitir de novo, mas uma coisa que seria interessante, que eu acho que a gente, não sei se todo mundo conseguiu entender, quando a gente abre um evento, seria interessante mostrar para eles que embaixo a gente tem as conexões. Então, além da visualização, que é a visualização que a gente tem ali das camadas, que a gente chama de camadas, né? A gente deu esse nome, né, no Habitar a História, a gente também está construindo isso, né, junto com o Timeline Fi. Quando a gente abre o evento, aí a gente tem o texto, as imagens, as referências, e a gente tem ali as conexões que esse evento tem dentro da linha do tempo. Então, quando a gente olha ali as camadas, a gente consegue ver a linhazinha que costura, né, os eventos entre camadas, mas quando a gente entra no evento, a gente também tem ali o tópico, e a gente pode ir pular para o próximo evento, que tenha conexão com este que a gente está olhando, a partir dessa bolinha. Eu acho que aí seria interessante mostrar para eles. Uhum. Então, acho que eu não sei se eu vou conseguir fazer a apresentação, talvez eu tenha que pedir para a Ana me ajudar para apresentar a ferramenta. Aí, pronto. Ótimo. E aí, vamos encontrar aqui um que tenha. Acho que se a gente fizer assim... Aqui, por exemplo, no Matadouro, né? Então, o que a Tatiana estava dizendo, só para voltar, então, fazer mais devagar. Então, eu vou só também clicar aqui no nome para, de certa forma, eu estou centralizando a linha, né? E eu estou vendo que existe uma relação entre esse evento do ambiente e natureza e este outro evento, a sede administrativa do Matadouro, que está dentro do espaço vivido, né? Então, se eu clico no evento, vou ter aqui, né, a descrição do evento propriamente dito. Eu vou ter o título em cima novamente, aqui eu posso maximizar, aqui eu posso fechar o evento, essas setinhas que aqui estão, eu consigo passar para o próximo evento na mesma linha do tempo. Então, se aqui tem um Matadouro, que aqui embaixo tem a data, né, acontecendo no dia 30 de dezembro de 1881, se eu passar aqui, eu vou ver o próximo evento dentro da mesma camada, que é o outro nome para a gente chamar cada uma dessas linhas do tempo individuais,
que aconteceu já, então, em 26/12 de 1936, e eu posso, de novo, ir para o próximo, 1938, ou eu posso voltar para a linha do Matadouro, onde a gente estava, né? Então, aqui eu tenho o texto, né, descrevendo as informações, eu tenho as imagens, aqui eu tenho as legendas de todas as imagens, eu posso colocar quantas imagens eu achar que é adequado, né? Então, aqui no caso eu tenho várias imagens a respeito disso, e quando tenho aqui esse Conheça Mais, eu estou fazendo os links que a Tatiana se referiu, para a estação do Matadouro e para a sede administrativa. Se eu clicar aqui, ele vai pedir só para que eu confirme que eu quero ir de fato para esse novo evento, e eu fui para o novo evento, que era a estação do Matadouro. Então, onde aqui eu vou ter, novamente, imagens, texto, e aqui no caso eu tenho uma referência, né? Então, estou dizendo qual é a referência, e aqui eu tenho um link externo, né? Se eu clicar aqui, eu vou sair da ferramenta e vou nessa página na internet, onde é a referência das informações que foram aqui apresentadas, né? Então, se eu só para voltar aqui na ferramenta, se eu for lá novamente, eu posso ir agora no outro link, que é a sede administrativa do Matadouro, e eu vou agora no próximo link, onde, de novo, eu tenho as imagens, eu tenho o texto, eu tenho as referências, e aqui não é o caso, mas em alguns eventos eu terei vídeos, em outros eventos eu posso ter áudios, em outros eventos eu posso ter arquivos, onde eu tenho as informações apresentadas. A ideia deste link é exatamente eu criar esse fio narrativo, né? O início de eu criar o fio narrativo para poder contar as histórias, né? Quando eu tenho 170 eventos que acontecem num período de 500 anos, né, mais de 470 anos aí de Santa Cruz, né, obviamente, né, talvez eu não queira usar toda a informação que está aqui, eu acho que é bem impossível usar toda a informação que está aqui de uma vez só. Então, a ideia dos links já é tentar criar alguns eixos narrativos, alguns fios narrativos, para poder apresentar uma determinada informação que eu quero fazer. E a outra possibilidade de fazer algo semelhante, por vezes, é com a ferramenta de busca, é uma das coisas que nós queremos ainda desenvolver e melhorar ainda mais na ferramenta, né? De criar esses diversos eixos narrativos para que você possa explorar por dizer assim, um subassunto dentro do conjunto das informações que estão na linha do tempo. Consegui explicar, Tatiana? Conseguiu, sim? Vocês estão me escutando? Sim. Tá, conseguiu, foi ótimo, explicou melhor do que eu esperava, mas é sempre assim, com o Rogério, ele vai além do que a gente pede. Aí, para vocês saberem também, quando a gente... Abre ali, por favor, Ponte dos Jesuítas. Ponte dos Jesuítas. Isso. Aí, já reforçando, como eu falei para vocês, a gente tem 171 textos, mais de 400 imagens e links externos. O Rogério falou que foi o processo que a gente desenvolveu durante a pesquisa, né? Os textos aí, sobe um pouquinho, só lá no começo, que eu quero ver a autoria. É importante dizer, a gente tem ali texto por Guaraci Rosa. A gente teve pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, pesquisadores residentes de Santa Cruz, ou outros que têm uma história né, de vida em Santa Cruz, como é o caso do Guaraci, e a gente coloca ali a informação sobre quem foi o historiador, pesquisador que redigiu esse texto, e a gente traz as imagens, que são mais de 400, e vai seguindo. E em muitos eventos vocês vão encontrar os links externos, que o Rogério falou, que foi também uma grande pesquisa de informações complementares de como a gente navega na internet para conhecer mais sobre aquele determinado evento. Então, essa ideia de que a gente tem as camadas, a gente tem os eventos dentro de cada uma das camadas,
a gente tem a conexão entre os eventos, então a gente pode ler a história pela camada, a gente pode ler a história pelos eventos que se conectam entre as camadas, e a gente pode ler também a história através de um determinado evento e fazer todas as conexões fora da plataforma com a ajuda dos links externos que a gente vai colocando e das descobertas que vocês vão fazendo a partir disso, né? Muito vai surgir, né, de informação a partir do momento que vocês vão navegando. A gente tem, entre imagens, textos e links externos, uma quantidade de mais de 800 conteúdos previstos aí na linha do tempo de Santa Cruz. Aqui a gente tem um link, aqui a gente tem uma referência bibliográfica, mas em muitos vocês vão ter, por exemplo, quando é um patrimônio tombado, a gente tem o link do instrumento de tombamento. A gente tem reportagens que são links, que são reportagens que são importantes para a gente compreender sobre aquele evento que a gente está falando. A gente tem links que levam para filmes, a gente tem links que levam para entrevistas, uma série de conexões que a gente faz para fora aí da plataforma que ampliam o nosso conhecimento. Contando um pouco desses números e do que a gente tem em termos de desenvolvimento de pesquisa que a gente coloca aí, para vocês entenderem que a gente vai ampliando a nossa leitura, né, dentro da plataforma, mas também externamente a ela. E esse externamente a ela também é interessante a gente entender que dentro da abordagem educativa que a gente vai fazer com os alunos, esse externo para os jovens, para as crianças que agora têm essa, né, navegam na internet, ele pode ser muito interessante para a condução da construção, né, de uma narrativa através da busca, que é uma busca particular dos interesses deles, que surge a partir de um evento previsto na linha do tempo. Fecha esse, por favor, sim. Rogério. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre patrimônio aqui. A gente já teve a sede do Matadouro, que hoje em dia é o Palacete Princesa Isabel, onde fica o NOCLO, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz. Agora, aqui no Espaço Vivido, você abre um pouquinho ela para mim, fazendo favor. Obrigada, Rogério, pela ajuda. Vamos ali no Batalhão Escola Vila Gran Cabrita. O Vila Gran Cabrita, que foi a sede da Fazenda de Santa Cruz, que hoje em dia que é um patrimônio tombado e que hoje em dia tem um outro uso. Então, a gente fala também dessas transformações do patrimônio no tempo. Então, a nossa linha do tempo, ela tem um evento que é um evento que encontra uma data, mas o texto, ele traz informações sobre essas transformações. Então, além disso, além da gente estar datado, né, a gente tem um evento que se coloca no tempo, a gente pode, ao explorar essas informações, entender que ele se desdobra para outras funcionalidades. E aí a gente buscar as conexões também desse patrimônio hoje em outras relações que são as relações do território, né, das pessoas, das festas, dos festejos, né, de como esse patrimônio dialoga com o espaço urbano no qual ele está inserido. Aí são fotos muito, muito lindas. São e lindas. A gente tem, são lindas, e a gente tem, vamos ver, acho que lá embaixo tem o decreto, vamos ver. Aí não tem arquivo, não tem. Então, muitas coisas que a gente tem que fazer ainda. Vamos lá, muita, muita coisa. Aí, eu queria que a gente entrasse aqui, porque festejos e cultura popular, a gente tem o Mineiro Pau, que é o nosso patrimônio material mais tombado recentemente, né? Aqui, inclusive, celebrou com a gente o lançamento da Linha do Tempo numa festa belíssima que a gente fez no domingo do dia 10 de março, né, celebrando esse diálogo que é o objetivo do Habitar a História, falar sobre o patrimônio e os seus reflexos na construção de uma história cultural e social do território. Então, a gente tem o Mineiro Pau aqui, mas a gente tem outros, porque a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de patrimônio material e imaterial, mas a gente está falando também das expressões artísticas, assim como a gente falou, o Adnazir trouxe aqui. Então, a gente, por exemplo, tem a Banda 24 de Fevereiro, a gente tem o IMASC, tudo isso que são ações do presente, mas que a gente está contextualizando na linha do tempo,
porque inclusive eles vão ter reflexos, né, num futuro próximo das suas ações, junto com a sociedade, com as pessoas localmente. Então, a gente tem o IMASC, a gente tem o ETA, que é de teatro, a gente tem os fazedores de cultura representativos do território, a gente tem pessoas como o JB, a gente tem pessoas como Augusta Candiani, né, o JB, o músico, Augusta Candiani, que foi uma cantora muito importante do lugar. Então, a gente combina todos esses elementos aí na linha do tempo para contar a história para contar através dessas camadas a história desse lugar. Não do passado desse lugar, também do passado desse lugar, mas do presente desse lugar, e dessa apropriação a gente construir essa ideia de futuro. Aí, novamente, a gente falando de futuros. E no Brasil e no mundo, essa linha é uma linha que vocês, inclusive, veem que ela está com uma cor um pouquinho menos chamativa, digamos assim, porque a gente colocou ela como uma linha de suporte. Né? E essa linha, que é a linha no Brasil e no mundo, ela vai ter bastante conexão com outras linhas, como o Rogério mostrou aqui. Como, por exemplo, a linha do tempo do Museu do Ipiranga, que a gente fez no ano... Agora, eu me perdi no tempo. A gente fez em 2022 ou a gente fez em 2023, Rogério? 2022. 2022. Olha só, eu perdendo tempo. A gente fez em 2022. Então, o interessante também é que o Habitar a História ele vai construindo acúmulos dessa história. Vamos lá para Itaguaí, Maria, Guaraci também quer que a gente faça ali no tempo em outro lugar. A gente está construindo, né, tentando já fazer a nossa passagem por outras localidades em breve, quem sabe vocês vão saber, mas vamos lá nos convites para a gente tentar ir para cada vez mais lugares. Mas a gente está colocando essa história de Santa Cruz visível numa plataforma que é uma plataforma que tem a história do Museu do Ipiranga, da Fundação Batalha de Ajuba Rota, em Portugal, do Parque de Sintra, do Teatro Experimental do Porto. Então, a gente está, né, trazendo essa relevância toda da história e da memória também quando a gente coloca a história de Santa Cruz em diálogo com essas outras histórias, é importante dizer. Então, quando eu falei também para a gente falar da comparação, de colocar outra linha do tempo, para a gente conseguir dar essa dimensão também de como a gente vai conseguir que muitas e muitas pessoas, nacional e internacionalmente, localmente, mas também no país inteiro, conheçam a história desse lugar. Conhecer a história de um lugar é muito importante porque a gente dá relevância à história desse lugar, para além das pessoas que sabem da relevância desse lugar. Então, a gente vai... A linha do tempo de Santa Cruz agora está nesse ambiente, que é um ambiente dialogando com muitas outras histórias. Enquanto você falava, Tatiana, apareceu uma... Eu estou tomando o seu lugar aqui, por favor. Estou lendo uma das perguntas, né? A Carolina Torres pergunta se o projeto pretende continuar adicionando eventos à linha do tempo ou ela está fechada. Caso esteja aberta para inclusão de eventos, como ocorreria esse processo? Então já vou tomar a frente, já vou responder em parte, né, e contar o que eu acho que é o nosso objetivo em comum, né? Nós temos o interesse de criar as novas linhas do tempo para poder fazer essas relações, estabelecer essas relações, essas conexões entre essas diversas localidades, mas a gente também tem o interesse de possibilitar que a linha que seja possível acrescentar eventos na linha do tempo. A gente ainda tem várias dúvidas a respeito de como que isso aconteceria, né? Porque eu também não quero deixar a linha aberta para um ataque hacker, vamos falar dessa forma, mas a ideia é que a linha seja viva e que ela possa... que você possa construí-la, como eu já tinha mencionado anteriormente, não só dentro de um ambiente escolar, onde a pessoa vai personalizar e vai acrescentar informações que são relacionadas ao que eles estão estudando, que eles estudam ou estão abordando em um determinado momento, mas também que
que a linha evolua como Santa Cruz e que seja um instrumento até mesmo para pensar um futuro, como a gente já falou algumas vezes aqui, né? Não vou resistir e vou mostrar, né, algumas dos eventos que que já foram colocados na linha do futuro. Então já estamos aqui em 2031, né, pensando nas possibilidades do trem-bala, né, e se ele se irá só até Santa Cruz ou não, quando que ele vai acontecer, como que vai ser a relação. Né, acho que, né, é uma possibilidade super interessante e instigante. A do submarino nuclear, né, que também já tem há anos aí nessa conversa a respeito do submarino nuclear, ou da Agenda de Santa Cruz, né, de 2030. Então, acho que você ter essa possibilidade de você, da ferramenta estar aberta para você não só colocar os fatos que aconteceram, mas você tem a possibilidade de novo, refletir sobre o futuro e pensar ter mais uma ferramenta para ajudar a pensar no futuro e no futuro que se quer para Santa Cruz aqui em particular, é um desejo, né? É um desejo, mesmo que neste momento a ferramenta esteja fechada, não está acessível ao público para acrescentar novas informações. Está sem som, Tatiana. Desculpa, é que eu fecho para não atrapalhar, porque eu fico achando que fica aparecendo meu som e depois eu esqueço de abrir. E aí, de forma complementar, Carolina, a gente precisa de também fazer um processo que é um processo curatorial que envolve o Núcleo de Inovação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz. Então, a gente tem esse desejo a partir das construções coletivas que a gente pode fazer, não só aqui dentro, se a gente entender que o processo curatorial e técnico ele consegue, né, incluir dentro do contexto do desenho de cada uma das camadas, isso é importante dizer, porque elas são contextualizadas, mas o Rogério está falando também dessa possibilidade que a gente enxerga, da gente criar formas de conexão, inclusão e diálogo com a própria história dessa linha do tempo, através da construção, através de outras camadas, de outras linhas do tempo. A gente tem trabalhado muito isso, né? Obviamente que tudo isso leva um tempo de pesquisa, leva um tempo para a gente entender como é que vai ser a dinâmica, né, da gente receber informações, mas que no que diz respeito a essas camadas contextualizadas, a gente tem o trabalho, que é o trabalho curatorial e técnico do NOP, que trabalhou junto com a gente, né? Então a gente pode ir incluindo até o fim de 2024. A gente ainda tem outras informações a incluir, porque inclusive o NOP está realizando, não vou dar spoiler, mas o NOP está realizando um levantamento, que é um levantamento sobre as artes em Santa Cruz, então a gente vai ter informações que a gente vai precisar colocar, e aí a partir desse desdobramento, que é uma conversa Timeline-Fi, com a gente do Adaptar a História, e nesse caso aqui de Santa Cruz com o próprio NOP, a gente vai entendendo como é que a gente vai fazer essa inclusão. Mas é isso, a história é viva, a gente não quer que a linha do tempo ela esteja congelada num período determinado de tempo. O Rogério já falou sobre esses apontamentos que a gente tem para o futuro, e a gente vai criar condições, certamente, porque é um desejo nosso, de todos nós, nosso e de vocês que estão aí do outro lado vendo, da gente criar a possibilidade da gente ir contando essa história no desdobramento em que ela vai produzindo os eventos para o futuro. Deixa eu só ver quem mais aqui, deixa eu ver. A Ana Flávia está perguntando se há alguma estratégia de criar algum material físico para alcançar ainda mais pessoas. Aí é uma questão de resposta do projeto, então deixa eu lembrar aqui de novo o nome. Ana Flávia. Ana Flávia, a princípio, no Habitar a História Santa Cruz, que a gente está finalizando agora com a oficina de formação, e a gente vai dar continuidade a algumas ações de comunicação e vai seguir
com as atualizações até o fim do ano, a gente não tem a previsão de material impresso, mas a gente está pensando em alguns materiais. Aí, posso falar, Rogério? Posso? Pode. Nem falei isso para o Bruno. Nem falei isso para o Bruno. Mas a gente está pensando num material para distribuir para professores e educadores de orientação sobre essa usabilidade da linha do tempo. Então, como uma cartilha formativa para vocês terem à mão, poderem consultar. O material impresso sobre o conteúdo da linha do tempo ou os eventos específicos, a gente não vai fazer. Mas a gente tem a previsão da gente construir um site em que a gente possa ali ir pontuando alguns eventos ao longo do tempo e criando mais, apresentando um pouco mais do contexto de formação e de construção que a gente faz no Habitar a História. Então, assim, sim e não. Não porque a gente não vai imprimir a linha do tempo, mas vocês podem fazer isso, vocês podem imprimir os textos, mas a gente está prevendo alguns materiais que são materiais complementares para vocês terem, para ajudar, principalmente no campo educativo, a navegar pela linha do tempo. Então, é uma coisa que a gente está construindo agora, faz parte de uma conversa que eu tive com o Rogério recentemente. A gente vive pensando, a gente não para, a gente quer, como é que a gente ajuda a mais pessoas acessarem estratégias de comunicação, como é que a gente ajuda os professores a usarem a linha do tempo, como é que a gente inclui as narrativas, que são as narrativas dos jovens na linha do tempo, das crianças na linha do tempo, tudo isso está participando, o tempo está integrando o tempo todo os nossos pensamentos sobre como a gente vai qualificar o trabalho, não só do Habitar a História, é bom dizer, né? Porque o Habitar a História ele tem esse recorte, essa abordagem da história, do patrimônio relacionado às questões históricas e os acontecimentos históricos e sociais. Mas a gente também tem as outras linhas do tempo que a gente fala sobre um assunto em específico, né? A linha do tempo do Museu Ipiranga, a gente fez uma linha do tempo sobre a história da construção do Museu Ipiranga. A gente nem fez sobre a história do Museu Ipiranga como um todo, mas a gente, por exemplo, tem uma ação que é uma ação para falar sobre história de instituições. E aí vocês vão acompanhar a gente ao longo do tempo, não só no Habitar a História, mas no Timeline 5, porque a gente ainda tem muita coisa para realizar e muita coisa para colaborar com o processo educativo da educação formal e da educação não formal. O Bruno deve ter escrito aqui, eu não li não, mas não sabia dessa cartilha. Mas não deu tempo de contar, Bruno. Vamos lá. Imagina, Carolina, é um prazer enorme a gente prestar essas informações. Aldinazir, é um prazer enorme ter você presente, uma pessoa que trabalha. Eu falei isso no módulo 1, Rogério. O Aldinazir, que está aqui presente, fazendo muitos comentários, é uma pessoa que trabalha para a História e Memória de Santa Cruz, tem um perfil muito interessante nas redes sociais, que traz imagens, que traz textos, informações. Então, é um grande privilégio para a gente ter ele presente aqui. Obviamente, todas as pessoas que estão aqui presentes, que a gente não conhece, mas aí a oportunidade de falar sobre a relevância de a gente ter uma pessoa como a Aldinazir trabalhando para a pesquisa de Santa Cruz. A gente tem outras aqui, inclusive os nossos pesquisadores do Habitar a História. Tamires Siqueira está aqui presente, Guaraci Rosa está aqui presente, que também tem um perfil que fala sobre outras localidades, mas também sobre Santa Cruz, e são historiadores, pesquisadores, e no caso da Tamires, uma museóloga, que a gente tem que agradecer muito, tanto pela colaboração que dá sobre a história do bairro, mas sobre a atuação tão sensível para contar a história dos lugares e para se dedicar à pesquisa. Deixa eu ver mais o que a gente mais... Agora que está chegando no final, vocês resolveram bombar aqui nos comentários, né? Vamos lá, mas a gente gosta, vamos lá. O Bruno falou, quanto mais material, melhor. Isso aí, a gente está nessa... Aí o Bruno falou, quanto mais material, melhor. A gente está trabalhando assim, né, Bruno? A gente fica sonhando com o projeto de incluir as informações sobre os artistas, sonhando em quando mais a gente dá mais informação, sonhando em ampliar o acervo do NOP, sonhando e fazendo, né? Em ampliar o acervo do NOP, a gente está trabalhando para isso. Aí, de novo, é importante falar, esse projeto colaborou para a gente digitalizar a parte do acervo do NOP,
organizar a parte do acervo do NOP. Então, a gente tem esse braço, que é o braço do desenvolvimento institucional também muito forte nesse projeto. Deixa eu ver que horas são. 8h39. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. A Maria de Fátima falou, é interessante ter um material pedagógico. E aí, Maria, a gente tem essa questão da cartilha que a gente falou agora, que é destinada para ajudar vocês mesmo a navegar. E a gente também vai, de alguma forma, a gente vai mandar para vocês depois uma pesquisa de satisfação, dizendo para entender como é que foi a formação para vocês, e a gente vai acompanhar as pessoas que se declararam como professores ou educadores, a gente vai acompanhar ao longo de 2024, e vai tentar identificar se conseguiram implementar abordagens educativas com o uso da linha do tempo, eventualmente sistematizar essas informações para poder colaborar com outros educadores, ou seja, dar visibilidade a uma abordagem educativa, uma estratégia educativa que foi desenvolvida por um professor, um educador numa escola ou numa instituição social e cultural, para os outros que participaram da formação ou que eventualmente queiram desdobrar conteúdos a partir da linha do tempo. Vamos lá. A Ana Flávia falou, penso numa exposição interativa para levarmos os alunos também. Esse trabalho traz um universo de possibilidades. O universo de possibilidades, inclusive, é uma das falas do Rogério, né, Rogério? Um universo de possibilidades. Quem sabe? Pois é. E só para, de novo, né, que a gente comentou, né, então vou tomar a liberdade de falar porque a gente tinha comentado a respeito disso, né? A gente estava pensando exatamente nisso, né? Porque sim, existe a possibilidade de, será que conseguimos ter uma mesa interativa para olhar, né, a linha do tempo numa tela digital maior, onde de fato as pessoas pudessem interagir, né, falar assim, presencialmente ou junto com outras pessoas no conteúdo. Uma outra possibilidade até mesmo de você ter uma projeção, né, ou seja, você está interagindo com o conteúdo num computador ou num outro dispositivo, num tablet, de qualquer forma, mas que você estivesse projetando essa interação para que outras pessoas pudessem assistir e, de certa forma, participar dessa interação que você está fazendo com a linha do tempo. E acho que todos são ideias que a gente estava discutindo e a gente imaginando como fazer e o impacto que elas teriam e em que lugar seria. Como você já disse, nossa cabeça não para de fervilhar de possibilidades e de desejos, né, relacionados com a linha do tempo para a gente poder, de fato, ajudar nessa construção do presente, nessa compreensão do que aconteceu e nessa reflexão a respeito do futuro. Acho que são os pontos para chamar bastante a atenção. E os professores e os educadores que trabalharem com jovens e crianças podem, inclusive, sugerir uma curadoria a partir dos conteúdos, né? Como é que você faria a curadoria de uma exposição a partir dos conteúdos que a gente tem na linha do tempo do Habitar a História Santa Cruz? É uma das possibilidades que a gente tem também. Agora a gente está chegando realmente ao fim. Eu queria, antes de fazer um encerramento, eu queria trazer o Bruno para a tela, se é possível que a gente coloque o Bruno, Aninha. Olha, nossa tela está recheada, agora ficou só Rogério, agora ficou todo mundo. Agora ficou todo mundo. Deixa eu ver aqui. Eu fico olhando aqui, ó, temos muito conteúdo, muito, né, Bruno? Muito conteúdo e desejo é o que não nos falta. Né? Então, queria trazer o Bruno aqui para ele dar uma última palavrinha,
Depois eu peço ao Rogério também para dar uma última palavra para a gente se despedir e eu faço um encerramento. Então, é só agradecer, Rogério, né? Tá aí o convite para voltar em Santa Cruz, né? E o tempo é maravilhoso, né? Para a gente vou tentar resgatar aquela foto. Volta o Rogério. Desculpa, cadê o Rogério que sumiu? Pronto, estou de volta. Ai. De voltar aquela nossa foto do Rogério em Santa Cruz, de colocar ela aí na nossa linha É do tempo mesmo. do Rogério também. É legal dessa memória. Agradecer, né, a todos os educadores que participaram das duas oficinas. Né, quem é de Santa Cruz sabe o desafio, né, que é para a gente do NOP ter conseguido essa parceria, né, com a Tatiana, com o IED, com a Family Fi, de poder contar a parte da história, né? Eu estava aqui, né? Acho que foi a Ana que tinha comentado, como é que a questão da linha do tempo está fechada? Eu falei, me deixa responder. E tal aqui, mas na verdade é todo esse trabalho, né? Na verdade, de você a linha do tempo, a história não se fecha, né? Então, assim, a gente tem é sempre bom, né? Aí é uma dica de leitura do projeto, né? A gente tem uma leitura da história de Santa Cruz a partir do projeto Habitar a História, né? Que aí tem todo esse corpo, né? Vamos dizer, de estar aqui trabalhando essa história, né? Assim como a gente já trabalhou história de outras formas, enfim. Né? Então é super bacana isso e na verdade a gente sempre tem que estar fazendo, né, também os recortes, né? Aí eu ia devolver para Ana, né, que história você quer contar aí, né, na linha do tempo. Aí diz aí no chat aí para gente. E aí é só agradecer mesmo aos professores toda a participação, né, aos pesquisadores, né, a Tatiana, o Rogério, mais uma vez o pessoal do IED também, aos bolsistas, né, e os pesquisadores que sem eles não estaria sendo possível, né, estar realizando todo esse trabalho, né, a Aninha aí também e as Anas, né, da produção da Rizoma. É isso, é agradecer e aí o que a gente pode fazer enquanto movimento histórico e movimento político, no sentido de utilizar a história para mudar e projetar os nossos futuros, é utilizar, né, todo esse material que foi feito com carinho, né, por exemplo, como a Tatiana respondendo a professora aqui sobre a exposição, né, sobre a Ana Flávia, né, sobre a questão de montar uma exposição, é isso, o material está aí, tem muito conteúdo, eu estava falando no chat direto, né, a gente tem vídeo, tem música, tem entrevista inédita, tem todo um material, né, de fácil acesso, está aí disponível na plataforma, uma navegabilidade impressionante para a gente aqui, né? Então é usar, né? Usar a plataforma e a gente está aqui, né, do NOP para ajudar também a desenvolver as atividades, né? Já sabe onde encontrar a história de Santa Cruz na internet para encontrar com a gente aí, né, presencialmente lá no Palacete para a gente desenrolar, né, e trabalhar mais ainda. E ótimo saber, Tatiana, que vai sair um material impresso de última, assim, um furo de reportagem. E é isso, gente. Eu só agradecer, vamos usar a plataforma, vamos conhecer melhor, né, para a gente habitar melhor o bairro de Santa Cruz. É isso. Obrigado. Tatiana, deixa eu fazer uma indiscrição aqui então agora. Eu queria que, ao vivo, já que eu não tive chance de falar com o Bruno, né, antes, vai ser ótimo fazer nesse momento, do Bruno contar, assim, né, eu tenho essa curiosidade, né, quando, sei lá, a gente falou da primeira vez, olha, vamos fazer uma linha do tempo, e né, apresentando para o Bruno a ideia da linha do tempo e né, o que a gente achava que ia fazer e como que poderia sair, que resultado que seria, né? E qual que é, eu queria entender um pouco da sua expectativa e agora que você vê o resultado, né? O que foi frustrada da sua expectativa, o que né, atendeu a expectativa inicial, conta para mim o antes e o depois. Você curtinho. A Tatiana sabe toda a história. Mas assim, eu acho que eu acho que todo mundo assim, né? E até a parte do projeto, né? A gente já tinha mais ou menos a experiência do que foi vocês fizeram lá, né?
do Timeline Falhante, eu acho que para a gente não imaginava o resultado final. Né? Isso que é o bacana, e isso que é importante ter parceria. Né? Aí, às vezes, quando a gente fala muito de imaginar o futuro, até para imaginar o futuro a gente precisa dessa troca, né? Porque eu tenho, assim, grosseiramente falando, né? A gente produz os textos e sabe que o material está ali, né? E essa imagem está relacionada, ou se relaciona com isso e tal. Mas quando você pensa na Habitar a História como uma plataforma de produção de conhecimento, né, e de fruição desse conhecimento, aí eu não tinha imaginado, assim, eu acho que não surpreende positivamente, porque eu não tinha imaginado o que é, né? Aí eu estava aqui, quando você estava falando aqui, estava também olhando, né, navegando de novo pela plataforma, é isso, assim, não imaginava a fruição, aí desde cores, desde design, desde da forma que abre, como é que está o vídeo, assim, estava muito abstrato para mim, no sentido de que eu sei que essa é a linha do tempo, né? Mas está maravilhoso. É isso. Né? Entre o orçado e o realizado, se realizou muito mais, com certeza. Maravilha. Que ótimo, fico feliz. Antes de eu encerrar, Rogério, você se despede, faz um encerramento da sua fala. Como Bruno, que eu gostaria de fazer e agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar da ferramenta, de contar um pouco das características da nossa ideia quando a gente pensou, né, no desenvolvimento de uma ferramenta de linha do tempo digital, de ter sido convidado e de participar desse projeto que eu acho que é belíssimo, é super interessante, que estou fazer todos os esforços para que ele continue e se expanda, né? Então foi uma enorme alegria trabalhar no projeto, esse agradecimento a todos vocês aí, obrigado. Então, bom, para encerrar, novamente agradecer a presença de todas as pessoas que ficaram essa noite aqui com a gente até o fim, 8h52. Agradecer ao Bruno a parceria, agradecer ao Rogério a parceria. Esse projeto é o resultado de um esforço coletivo de instituições e de pessoas. Foi um processo muito rico e muito intenso, muito intenso. Eu queria agradecer também as pessoas que não estão aqui presentes, mas que participaram que estão aqui, não está aqui presente, né? Mas está ali, principalmente a Aninha, que está aqui na produção e é quem está fazendo toda a gestão hoje da oficina. Que participou também ativamente, né? A gente tem uma complementação de esforços, os textos produzidos, a definição das camadas definidas coletivamente entre o NOP e a Rizoma, a contextualização das camadas, os textos produzidos pelos pesquisadores, o processo de pesquisa no acervo feito pelos jovens agentes culturais, todo o trabalho da Rizoma na identificação das conexões, das camadas, dos conteúdos externos, da produção de novas imagens. É importante, né, Bruna, a gente lembrar disso, quantas novas imagens a gente produziu sobre Santa Cruz e que vão virar acervo para o NOP. Isso é muito interessante da gente falar e das pessoas saberem, não é só uma questão de estar ali na linha do tempo, é uma questão de que isso fortalece o acervo da instituição, todo o nosso desejo de que esse material ele vire conhecimento e apropriação para as pessoas que moram e para as pessoas que não residem, mas que valorizam o patrimônio e passam a valorizar a história de um lugar, a história do entorno da onde eles moram. Responder a essa pergunta, qual é a história que você quer contar, que a gente traz, né, da linha do tempo, e é uma das grandes perguntas que a gente faz no Habitar a História. Falar da felicidade, que é a possibilidade da gente concluir esse projeto, essa última ação que a gente tem com o público. A gente tem uma série de mobilizações agora de comunicação, mas essa é a última ação que a gente tem com o público. Então, falar da satisfação que é concluir essa jornada,
que é uma jornada que começou há muito tempo atrás, que se implementou efetivamente no ano de 2023, mas concluir essa jornada da forma que a gente concluiu, entregando um material muito, muito importante, denso, mas ao mesmo tempo lúdico, mas ao mesmo tempo criativo, gostoso de navegar, que vai, né, se aproximar dos jovens, das crianças pela forma, né, do digital que a gente tem hoje de acesso às informações. Então, falar de todo esse contexto, que é um contexto que fez com que a gente, de fato, realizasse um trabalho muito bonito para Santa Cruz, do qual todos nós nos orgulhamos, mas é importante também dizer que a gente faz isso para as pessoas e para os lugares. A gente faz isso para que a gente possa valorizar o patrimônio, valorizar o fazer de quem mora nos territórios, a gente possa fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais aquilo que está ao seu lado, e que a gente possa efetivamente, através do conhecimento da história e da memória, a gente novamente trazer essa palavra, projetar futuros para esse lugar. Caí, mas voltei. Caiu, mas voltou. Caí, mas levantei a história para esses lugares. Então, de novo, nossos agradecimentos a todo mundo que está presente. Compartilhem a linha do tempo. Quando entrar nos eventos, compartilhe. Continua seguindo o Habitar a História ali no Instagram, que a gente vai continuar produzindo conteúdos ali para o Instagram também para vocês postarem. Vamos levar o Habitar a História para outros lugares. Vamos lá, vamos conversar, vamos levar o Habitar a História para outros lugares, vamos trazer esses pesquisadores, vamos acumular linhas, acumular camadas, acumular a história desses lugares, acumular pesquisadores, acumular jovens pensando no futuro. Vamos fazer cada vez mais e mais para que a gente possa valorizar o patrimônio, a história e a memória local de diversas localidades. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos também a Ternium como patrocinadora do Habitar a História de Santa Cruz, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e de todo mundo que fez esse trabalho coletivo. Uma boa noite para todos e até a próxima. Sim. Né? Até a próxima. Uma boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada a todos.